Então, pessoal, boa noite a todos. Nós iremos abordar com vocês aspectos que envolvem a chamada psicologia sócio-histórica de Vygotsky, que também pode ser conhecida como psicologia histórico-cultural. Só explicando o nome basicamente, né? Então, psicologia é o estudo do comportamento, da subjetividade da consciência humana. Sócio refere-se à construção das relações sociais que os indivíduos partilham, e histórico refere-se ao processo de evolução da espécie humana. E quando se fala em psicologia histórico-cultural, se caracteriza, novamente, a ideia da psicologia como estudo do comportamento, da consciência e subjetividade humana, histórico correlacionado à história da evolução da espécie, e cultura, aquilo que é partilhado entre os indivíduos e que também diferencia os indivíduos. O autor dessa psicologia é um psicólogo chamado Lev Semyonovich Vygotsky. Ele se caracteriza, especialmente na construção da sua teoria, pela valoração da cultura, dos espaços culturais e como que eles implicam na formação do indivíduo, nas suas relações com a sociedade e assim por diante. Ou seja, a dinâmica de construção dos comportamentos na sociedade. A gente vai abordar com vocês alguns pontos importantes, que são eles: a origem da psicologia sócio-histórica, vida e obra de Vygotsky, desenvolvimento e aprendizagem, e os 3 pilares básicos importantes da concepção vygotskiana. Então, a gente vai começar aqui abordando o primeiro aspecto, que envolve a construção da psicologia sócio-histórica. Então, a psicologia sócio-histórica ela está correlacionada aos processos da Revolução Russa que ocorreram em 1917. A Revolução Russa teve por base conceitos de Marx e Engels, Karl Marx, Friedrich Engels, e esses conceitos vão implicar em análise sobre a sociedade, o modo de comportamento dos indivíduos e assim por diante. E esses conceitos de Marx e Engels vão influenciar a própria construção da psicologia vygotskiana, a psicologia sócio-histórica, tendo por base as influências que as transformações sociais tiveram na Rússia, né? Como, por exemplo, a Revolução Socialista e a mudança do sistema, de um sistema capitalista, semi-feudal, para um sistema que valorizasse as relações entre os indivíduos. E o Vygotsky, né, foi um autor que se envolveu plenamente, né, em ações, reflexões, análises dentro da psicologia em torno das transformações sociais. Se vocês tiverem alguma dúvida durante a apresentação, podem questionar, que a gente faz uma paradinha aqui e explica cada conceito, tá certo? Ok. Então, Vygotsky nasceu na Bielorrússia. Hoje a Bielorrússia é chamada de Belarus, em 1896, e faleceu com 37 anos, vítima de tuberculose em 1934. Vygotsky teve uma vida bastante profícua, né? Ele formou-se em Direito, formou-se em Filosofia no ano de 1917 e estudou Psicologia e Literatura em atividades vinculadas ao seu mestrado, doutorado nas áreas de conhecimento fundamentais para a formação humana. Em 1924, o Vygotsky ingressou no Instituto de Psicologia de Moscou e, em 1925, ele fundou um laboratório voltado para o estudo de crianças com deficiência. Basicamente, os conceitos de Vygotsky eram que, se a criança for bem estimulada desde cedo, ela tem tudo para avançar no seu desenvolvimento. Vygotsky também trabalhou muito as questões que estão correlacionadas e vinculadas à condição de como o ambiente social, o meio social, interfere na formação do indivíduo, criando uma relação dialética. Então, a dialética o que é? A criança nasce como um ser biológico dentro de um ambiente social e cultural, e esse ambiente social e cultural vai marcando o indivíduo, fazendo com que ele comece a transformar as suas ações dentro do ambiente social, dentro da realidade, dentro do mundo, e essas mudanças vão implicando na formação de um sujeito diferente conforme o ambiente social e cultural que ele vive. E pegando um exemplo, né, nós estamos numa dinâmica de estudos na nossa realidade atual, influenciada pelas transformações que o ambiente veio a ter. Então, a mudança no ambiente forma mudanças no sujeito, fazendo com que o sujeito passe a agir dentro do ambiente de forma diferente do que ele agia anteriormente.
Vygotsky considera que o processo de interação é um processo fundamental. O que é a interação? A interação é a relação que a gente faz para a compreensão do mundo. E o Vygotsky ressalta que, antes de interagir com os objetos, com o ambiente, com aquilo que está à nossa volta, nós interagimos, em primeiro lugar, com as pessoas. E é a interação com as pessoas que faz com que a gente venha a dominar conhecimentos, entender um pouquinho mais as dinâmicas que envolvem a vida e as características de padrões comportamentais que venhamos a ter dentro dos ambientes. Vygotsky considera que o ambiente social e cultural age sobre o indivíduo, modificando e transformando esse indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, esse indivíduo é transformado e modificado pela ação da cultura. Ou seja, a cultura vai modificando, vai transformando e vai alterando a própria condição dos indivíduos dentro do espaço em que eles estão circulando, agindo, se compreendendo. E Vygotsky considera, né, que essas relações que o indivíduo trata com a sociedade, com o mundo, com a cultura, são relações que implicam em aprendizagem e desenvolvimento. O que quer dizer isso? Que o processo de aprendizagem é um ambiente social e cultural. E esse ambiente social e cultural vai agir sobre o indivíduo, transformando a sua condição de desenvolvimento. E esse desenvolvimento, tanto físico quanto mental, vai se alterando. Ou seja, quanto mais o indivíduo vai experimentando novos aprendizados, mais ele vai se desenvolvendo nas suas habilidades de entender a realidade, entender o mundo e as características específicas dessa realidade e desse mundo. Também é importante a característica que o Vygotsky traz de que, à medida que o indivíduo é bem mediado, ou seja, que ele sofre a interferência dos outros com qualidade, mais ele vai se desenvolver em termos de processos de aprendizagens, entendimento de mundo e ações sobre a realidade. Pegando um exemplo simples que eu já comentei em sala com vocês. Nós não temos domínio sobre uma atividade como, por exemplo, jogar rugby. Mas por que a gente não tem domínio? Porque no nosso ambiente social e cultural a gente não aprendeu desde cedo, desde crianças, na escola, em diferentes espaços, como se joga rugby. Como a gente não tem domínio sobre esse tipo de atividade, a gente acaba fragilizando o próprio processo de desenvolvimento. Ao contrário, outros esportes que são no nosso dia a dia, como o futebol mais comum, faz com que a gente desde cedo aprenda que o futebol existe, que existem clubes, que tem regras, e assim por diante, né? Então, nosso desenvolvimento ele depende, para Vygotsky, dos processos de aprendizagem. E é fundamental a seguinte correlação. Vygotsky tem uma reflexão, uma análise muito similar ao Henri Vallon, que a gente já trabalhou com vocês. E tanto Henri Vallon quanto Vygotsky vão diferir em suas análises, vão agir de modo diferente ao pensamento do Jean Piaget. É importante também entender, né, que o Vygotsky vai ter por base na construção desses processos da relação do indivíduo com o mundo três elementos fundamentais que são básicos na sua concepção conceitual. O primeiro deles vai dizer que as funções biológicas são suportes para a vida do indivíduo e para a sua atividade cerebral. Esse suporte biológico quer dizer o quê? Que o indivíduo, quando nasce, é essencialmente biológico. Mas à medida que ele vai sofrendo as interferências do ambiente social, a atividade cerebral biológica vai se modificando pelas influências do meio, do ambiente. A gente pode dizer assim, que hoje o nosso suporte biológico é o elemento que nos garante a vida. Nós estamos vivos porque o biológico está funcionando. E o Vygotsky ressalta esse processo. O biológico é fundamental. Sem o biológico, a gente não tem vida. E os processos psicológicos superiores que estão vinculados à cultura não vão existir. Então, o Vygotsky vai dizer assim, são as relações sociais, que é o segundo ponto, que vão dando qualidade no modo como a gente possa vir a entender a realidade, entender o mundo, e entender como podemos agir dentro do ambiente que nós vivemos. E ele vai enfatizar que essas relações sociais são os elementos que vão dando qualidade ao biológico. Por exemplo, se a criança nascesse num ambiente apartado das relações sociais com seres humanos, como, por exemplo, com animais, tem os casos de crianças encontradas com lobos, bastante frequente aí na história da humanidade, essas crianças não se humanizaram,
do ponto de vista social. Por quê? Porque não foram educadas por seres humanos. A forma de aprendizagem que elas tiveram foram baseadas no comportamento dos animais. E o Vygotsky vai dizer que se o indivíduo, ser humano, nasce biologicamente, mas não convive com os seres humanos, ele não vai aprender a humanizar-se a partir das relações sociais e culturais, que são essenciais para a gente entender quem a gente é. E um dos elementos fundamentais nesse processo, que vai correlacionar o suporte biológico com as relações sociais, são os sistemas simbólicos. E esses sistemas simbólicos, eles estão correlacionados com a linguagem. É o domínio da linguagem por parte do ser humano. Vale salientar, o ser humano não nasce com linguagem. Ele nasce com um suporte biológico que pode permitir a ele aprender uma linguagem. Mas ele só vai aprender uma linguagem se, nas suas relações sociais, existirem pessoas que ensinem a esse indivíduo essa linguagem. E à medida que essa linguagem passa a ser dominada pelo indivíduo, ele passa a pensar com as palavras. Ele passa a pensar com aquilo que está à sua volta. E esse processo de pensar com as palavras vai dando a ele uma maior dimensão de entendimento sobre o mundo, sobre a realidade, sobre aquilo que está à sua volta. Ou seja, quanto maior o domínio dos sistemas simbólicos, que são sistemas abstratos criados pela cultura humana, mais o indivíduo avança em termos de conhecimento da realidade do mundo. Esse processo a gente pode correlacionar com as atividades esportivas também. Quanto mais a gente tem acesso aos processos simbólicos, das definições conceituais que envolvem práticas esportivas, mais a gente vai dominando essas práticas. E o contrário é verdadeiro também. Quanto menos a gente tiver domínio sobre esses elementos de realidade, mais se fragilizam todos esses processos para conhecimento do ser humano, do mundo, daquilo que está à sua volta em termos qualitativos. Vygotsky é a mediação simbólica. Por enquanto, tudo ok, pessoal? Professor, Oi. se puder repetir a parte do suporte biológico, eu não entendi muito bem. Suporte... Pode falar. Ele é um negócio que, tipo, você falou da vida e tudo mais, não vive sem, mas como assim? Não entendi. Quando a criança nasce, o que ela tem é a condição biológica. Então, o suporte biológico é aquilo que garante a ela a vida. Ou seja, que seus sistemas biológicos funcionem de modo adequado. Sistema circulatório, sistema digestório, sistema respiratório. E isso não necessariamente tem por base a consciência por parte da criança. Então, a criança não diz assim, eu vou respirar, preciso me alimentar, meu sistema orgânico funciona desse ou daquele modo. Ela não tem domínio sobre esses elementos. Ela simplesmente está viva. Claro que esse simplesmente entre aspas, porque isso é fundamental. Ela está viva. E a condição da atividade cerebral da criança implica no seguinte aspecto: o nosso cérebro é dividido em 3 sistemas. Um sistema chamado de reptiliano, onde encontra o tronco encefálico, a ponte, o bulbo, o mesencéfalo. Um cérebro chamado de arqueocórtex e outro cérebro chamado de neocórtex. Esses 2 últimos fazem parte do encéfalo. Então, quando a gente pensa no tronco encefálico, o tronco encefálico, o sistema reptiliano, é o que controla a vida do indivíduo. Então, a criança, quando nasce, o que controla e mantém a criança viva é o tronco encefálico. O arqueocórtex, que está correlacionado aos sentidos, né? A percepção visual, auditiva, o tato, gustação, olfato, a criança não tem esses domínios. Ela não sabe diferenciar o que ela está sentindo de dor em relação a outra sensação física. Ela não consegue expressar, olhando para uma coisa ou outra, o que é uma coisa e o que é outra. Ou seja, esse sistema reptiliano, o tronco encefálico, vai mantendo a criança viva, embora ela não tenha noção de que ela esteja viva. Então, suporte biológico é o que garante a vida. Por exemplo, nós aqui, nesse momento atual, nós estamos respirando, nosso sistema circulatório, sistema digestório, produção de neurotransmissores, hormônios, estão ocorrendo no nosso corpo, mas a gente não tem percepção disso. Esse é o suporte biológico. É ele que garante toda a condição de vida do indivíduo. Quando a gente fala do arqueocórtex,
que vai trabalhar muito com os sentidos, com a linguagem, em termos de entendimento de linguagem, nós estamos falando de um sistema que está correlacionado a experiências de vida e aprendizagens das relações sociais por parte do indivíduo. Ele precisa aprender para entender o que é um sentido agradável, desagradável, um toque agradável ou desagradável, que vai estar correlacionado nos nossos vínculos sociais. E o neocórtex, ele também envolve todo um processo de relações sociais, mas ele avança para os sistemas simbólicos, porque no neocórtex nós temos o domínio do movimento, o domínio da linguagem e o domínio dos processos cognitivos, intelectuais. Ou seja, quando a gente pensa no neocórtex, nessa estrutura do encéfalo, nós estamos falando de um processo construído pelas relações humanas. Então, tanto o arqueocórtex como o neocórtex, que fazem parte da estrutura do encéfalo, eles dependem da cultura e do ambiente social. O sistema reptiliano, o tronco encefálico, ele é o suporte biológico que mantém a gente vivo, ok? Ok? Ok. Beleza, obrigada, professor. Nada, tranquilo. Em relação à mediação simbólica, então a gente comentou dos processos simbólicos como fundamentais. Então, mediação simbólica, o que é? Mediar significa tudo aquilo que acontece não de modo imediato, ou seja, que ocorre lentamente, aos poucos. Então, mediação é um processo que, pouco a pouco, vai estabelecendo o domínio de um conhecimento, seja ele motor ou intelectual. Simbólico está relacionado às questões abstratas, de como entender o mundo e abstrair os elementos que fazem parte do mundo. Então, mediação simbólica quer dizer como que a gente vai entendendo os processos complexos da realidade social pouco a pouco. A criança não aprende da noite para o dia a ler e escrever. A mediação significa que ela, aos poucos, através de um processo, vai dominando com o tempo o domínio de leitura e escrita. E ao falar de mediação simbólica, Vygotsky vai explorar o uso de instrumentos, o uso de signos e os processos de internalização. Aqui tem um exemplo do processo de mediação simbólica, de como ele se caracteriza. Então, a pessoa relacionando-se com pessoas e objetos. Então, aqui de um lado, a pessoa é quem vai conhecer alguma coisa sobre o mundo. Mas para ela conhecer sobre pessoas e conhecer sobre objetos, ela precisa de uma relação social. Essa relação, tanto com as pessoas, quanto com as pessoas que dominam os objetos, elas vão sendo construídas através da mediação simbólica, dos signos. Um elemento fundamental na construção dos signos são as linguagens, que funcionam de modo instrumental, habilitando o indivíduo a entender melhor as relações das quais ele faz parte, de como ele compreende um determinado sistema, de como ele se interrelaciona com o mundo. Então, por exemplo, a pessoa que vai aprender alguma coisa, ela se relaciona com outras pessoas que conhecem os objetos. Não é uma relação direta da pessoa com o objeto, é uma relação mediada da pessoa que domina o objeto para que amanhã essa pessoa venha conhecer o objeto. O que quer dizer? Eu só vou aprender um conhecimento sobre algo através da mediação, que implica que outra pessoa vai me ensinar sobre um determinado conhecimento. O uso de instrumentos. O Vygotsky ressalta que, desde os primórdios, a humanidade vai trabalhando nas suas inter-relações, ensinando o outro a dominar um determinado elemento, e à medida que o indivíduo domina esse elemento, ele vai interagindo com o meio. Então, pensando assim, o ser humano, nos seus processos históricos de evolução, à medida que ele começa a usar determinados instrumentos, ele começa a produzir algo que o Vygotsky chama de trabalho. O uso de instrumentos significa trabalho. E à medida que o ser humano criava instrumentos, ele começou a ter bases para que suas caças, por exemplo, no processo de alimentação, fossem mais eficazes. Então, ao invés de tentar pegar um animal com a mão, tentar pegar um animal com um pedaço de madeira. Esse pedaço de madeira vai sendo sofisticado no seu uso, até que o ser humano passa a criar a lança propriamente dita, que facilita o seu processo de caça. Então, há uma evolução do ser humano com o uso dos instrumentos.
E os instrumentos vão se transformando porque o ser humano aplica o trabalho em cima desses objetos. A criança, quando nasce nessa realidade social, ela se depara com algo já produzido pelo ser humano. E ela passa a fazer uso disso que o ser humano produziu. Ou seja, a criança não precisa reinventar a lança. Ela já vai fazer o uso da lança porque tem uma história que explica o seu uso. E isso é chamado de, levando-se em conta a história da evolução da espécie humana, os objetos vão se tornando cada vez mais objetos sociais, onde a gente nem percebe que tem uma história significativa em torno deles. O exemplo hoje são os celulares. As crianças fazem uso do celular como se fosse algo do dia a dia, mas tem uma história. Se a gente olhasse há 50 anos atrás, nem se imaginava a ideia de existir um celular. Então, a característica de que os objetos vão sendo produzidos como instrumentos criados pela ação do ser humano que o transformam em objetos sociais. Vale salientar que tem um contexto do conceito de trabalho para o Vygotsky, que é diferente do trabalho quando a gente pensa na sociedade atual. Então, na nossa sociedade atual, trabalho significa algo ruim, desagradável, que eu não espero a hora de vir um final de semana, férias, feriados, para que eu possa ficar longe do trabalho. Por quê? Porque o trabalho, nesse sentido, é um trabalho alienante, desgastante, que me deixa para baixo. Então, quando eu quero fugir do trabalho, é porque o trabalho não me faz bem. A saúde mental, minha saúde mental fica abalada. O conceito de trabalho para o Vygotsky é que o trabalho é tudo aquilo que o ser humano faz, independentemente do dia, do horário, se é feriado, não é feriado, e que faz com que o ser humano se sinta bem pela produção daquilo que ele está realizando. Então, o trabalho para o Vygotsky é justamente a condição da produção que o ser humano faz de conhecimentos, de ideias, de instrumentos, e compartilha esses instrumentos, essas ideias, esses conceitos, se sentindo bem pela sua própria condição de produção. O uso de signos. Os signos, eles se caracterizam com base em ações complexas que o indivíduo vem a ter dentro da sociedade onde ele se situa. O signo, ele é complexo porque ele se caracteriza pelo seguinte princípio. O signo, antes de se tornar algo abstrato, ele é definido como um sinal. Sinal é tudo aquilo que acontece na natureza que a gente não sabe como explicar. Então, sinal é algo que não tem significado. Quando esse sinal começa a ter um significado, ele é chamado de signo. O sinal ele passa a ter um significado quando a gente associa um som, uma palavra, cria-se uma palavra para determinado contexto. E isso vai trazendo ideias para a gente. Então, o signo, ele envolve ações complexas. Um exemplo, se eu falar para vocês, pensem em vocês nadando na piscina da universidade. Então, todos vocês são capazes de pensar esse processo, mesmo que não tenham feito esse processo ou tenham feito muito pouco esse processo. A característica é que, como um processo abstrato, vocês imaginam a partir de um signo que eu falei agora para vocês. Então, o signo ele traz elementos complexos de análise sobre a realidade, porque você tem que pensar sobre algo que não está presente na tua frente. Não é algo concreto, é algo que está num processo de imaginação sobre a realidade. Então, os signos eles têm funções de fazer com que a gente lembre, relate histórias, registre ideias, e nos vão dando toda uma dimensão de uma melhor compreensão sobre a realidade ou daquilo que está à nossa volta. E os signos, eles têm duas situações fundamentais. Primeiro é representar a realidade. Representar a realidade é fazer com que aquela realidade concreta externa se torne uma realidade concreta interna, mental. E também os signos vão expressar como que a gente entende o mundo. Então é através do signo que a gente vai dizer se eu gosto disso, se eu não gosto daquilo, se isso é adequado, se aquilo é inadequado, se isso pode melhorar, se aquilo não pode melhorar. Então os signos são as maneiras em que nós podemos entender de modo qualitativo o próprio mundo, a própria realidade, quem somos, quem é o outro, o que fazemos, o que gostamos, enfim. Os signos dão base para que a gente entenda o que a gente faz nessa realidade social e como a gente entende essa realidade social. O processo de internalização. Então, o Vygotsky ele vai dizer que
esses elementos que são os signos e a complexidade dos signos, eles estão fora do indivíduo. Então, quando a criança nasce, os conhecimentos que estão no mundo não estão na criança. Mas à medida que os pais, os cuidadores da criança começam a agir com ela, pouco a pouco eles vão fazendo com que aqueles elementos, e aí a mediação, né, pouco a pouco, com que aqueles elementos externos passem a adentrar a criança. Quanto mais eles vão adentrando a criança nos seus processos cognitivos, mentais, de compreensão, isso se chama de internalização, onde o indivíduo passa a entender o mundo que está à sua volta. E ao entender esse mundo, ele passa a representar o mundo. O elemento central para esse processo é a linguagem. É por volta ali de 2 anos e meio, 3 anos de idade, que a criança começa a entender o mundo propriamente dito, quem ela é, diferenciar-se dos outros. Por quê? Porque ela vai internalizando a linguagem e vai compreendendo os signos, as complexidades e vai percebendo e formando a sua própria consciência. Quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto e a sua subjetividade também, né? Onde ela vai destacar, né, elementos importantes das suas relações em relação a outras situações que ela não gosta ou não dá tanto valor. Então, quando as crianças nascem, surgem no mundo, elas não conhecem o mundo e aquilo que está à sua volta. Mas à medida que elas vão se interrelacionando com os pais, elas começam a entender o que é ver, o que é ouvir, o que é tocar, sentir e cheirar, e vai, pouco a pouco, essa criança, pouco a pouco, vai internalizando o conhecimento que estava fora para um conhecimento que passa a fazer parte dela. E esse conhecimento a criança só vai perder se tiver algum problema nas suas funções neurológicas. Caso contrário, ela vai ampliando cada vez mais o domínio de conhecimento sobre a realidade que está à sua volta. Por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Sim? Não? Eu queria perguntar se você, por acaso, você vai postar essa aula no YouTube. Sim. Eu estou Porque gravando eu queria a aula. Assistir de novo. Eu estou gravando e vou pôr no YouTube. É que eu queria assistir de novo antes de fazer a atividade. Tá certo. Então pode conferir depois ali no YouTube, tá certo? Beleza, obrigada, professor. Se por acaso acabar o tempo, né, porque a gente tem meia hora, eu passei para vocês o outro link para a gente reiniciar a aula, tá certo? Ah, sim. Não, tudo bem. Mas aí você vai postar os dois depois, né? Então... Sim, eu junto os dois num vídeo único, tá certo? Não, tudo bem, professor. Obrigado. Beleza. As relações interfuncionais entre pensamento e linguagem. Então, nesse tópico aqui, a gente vai debater o pensamento e linguagem, suas características, as funções psicológicas superiores, o que são elas, né? O significado das palavras e a relação de fala egocêntrica com o discurso interior. E as implicações que esse processo vem a ter. Então, pensamento e linguagem. Então, o primeiro elemento fundamental é que quando a criança nasce, seu primeiro dia no mundo, a criança tem estrutura de pensamento. Então, ela tem pensamento, mas a criança não tem linguagem. Então, a criança, sem ter domínio da linguagem, ela não consegue sistematizar e organizar seu pensamento. Então, esse pensamento inicial da criança é denominado de amálgama, ou seja, um pensamento misturado, que não vai para um lugar definido. Por quê? Porque a criança, não dominando a linguagem, não sabe como pensar e sobre o que pensar. Mas à medida que a criança começa a interagir, é mediada pelos pais, pouco a pouco ela começa a se apropriar da linguagem, usando palavras mais curtas, as palavras são sendo ditas um pouquinho mais longas, as palavras se juntam com outras palavras, ou seja, ela começa a usar 2 sílabas, 3 sílabas, e com o passar do tempo essa começa a ter esse domínio de linguagem. À medida que a linguagem vai adentrando ao pensamento, o pensamento vai se organizando. E essa organização do pensamento faz com que a criança comece a compreender o mundo. É por isso que é lá por volta de 2 anos e meio, 3 anos, que ocorre, digamos assim, uma explosão linguística na criança, porque ela começa a perceber que a linguagem é um elemento central para ela controlar tanto o próprio comportamento como o comportamento do outro. E à medida que o pensamento vai se apropriando da linguagem, o pensamento vai se convertendo em pensamento verbal.
e a linguagem vai se convertendo numa linguagem racional. E o que quer dizer isso, né? Pensamento verbal, por exemplo, nós aqui, a gente consegue pensar sem palavras? Sim ou não? Sim. A gente consegue pensar sem palavras? Acho que não. Um exemplo de pensar sem palavras. Eu acho que não consegue, não. O que a gente acaba fazendo, né, numa prática, Rosângela, é justamente que o nosso pensamento está atrelado à linguagem. Por isso que ele é verbal, né? Então, como eu falei assim, pensem na piscina. Tem uma palavra aí. E essa palavra faz com que a gente pense. Então, nosso pensamento começa a ser vinculado à palavra de forma extremamente significativa. Mesmo que a gente pense em imagens, e a gente pode pensar em imagens, a gente dá nome para a imagem. Então, uma imagem que vem à minha cabeça, eu dou um nome para ela. E dando um nome para essa imagem, a linguagem está presente ali de modo direto, né, na construção do nosso pensamento. E a linguagem se torna racional porque a linguagem passa a ter uma estrutura de expressões. Então, a linguagem da criança, antes ela dizia assim, dá, quer, não, sim, palavras entrecortadas. Mim vai lá, mim vai lá. Mas com o passar do tempo, ela começa a reorganizar essa linguagem. Eu vou até lá, quaisquer problemas me digam. Ou seja, a linguagem vai tendo toda uma estrutura de razão que vai construindo toda a sua organicidade. Ou seja, a linguagem vai ganhando, de modo significativo, qualidade em termos de expressão, de entendimento, de ações e assim por diante. Então, a relação entre pensamento e linguagem se torna extremamente íntima para o Vygotsky. A gente não consegue abandonar a linguagem para pensar. E a gente não consegue caracterizar uma linguagem sem a razão. Mesmo que a gente diga assim, práticas que o indivíduo faz, Tai Chi Chuan lá, por exemplo, que é você abstrair o máximo possível as palavras e ficar no processo mental exclusivo, digamos assim. Mesmo que a gente pense nessa técnica, a linguagem vai estar presente. Ela, de uma forma ou de outra, de modo direto ou indireto, ela vai estar presente, porque eu tenho que dizer para mim, eu vou fazer Tai Chi Chuan, eu vou livrar todas as palavras da minha mente para que eu possa relaxar. Eu estou usando a linguagem para tentar chegar num nível de qualidade, digamos assim, numa prática do Tai Chi Chuan, que me relaxe de modo qualitativo, né? E todo o domínio de conhecimento sobre a realidade está diretamente associada à necessidade que a gente tem que dominar dos aspectos complexos que é a própria produção do conhecimento pelo ser humano. Ou seja, à medida que o ser humano produz conhecimento, esse conhecimento é complexo. Pensem vocês lá na aula de fisiologia. O conhecimento está ali, o conhecimento científico, é um conhecimento complexo. E é necessário que o domínio da linguagem permita que a gente pense com a complexidade que a fisiologia tem para a compreensão do comportamento humano, por exemplo. As funções psicológicas superiores. Então, existem dois elementos aqui que são importantes. O Vygotsky fala em funções psicológicas elementares. Essas funções psicológicas elementares são todas aquelas funções que não são controladas por nós e estão vinculadas a ações reflexas. Então, por exemplo, nós não controlamos nosso sistema digestório, circulatório, respiratório e temos ações reflexas. Por exemplo, se alguém digamos assim, colocar alguma coisa na nossa mão distraidamente, a tendência é que a gente feche a mão. É um reflexo que a gente apresenta. Mas esses reflexos, né, eles vão diminuindo à medida que o ambiente social vai interferindo no nosso conhecimento sobre a realidade, sobre o mundo e assim por diante. A criança, quando nasce, predomina nela, no início da vida, as funções psicológicas elementares que estão vinculadas àquele suporte biológico que a gente comentou anteriormente. As funções psicológicas superiores, elas são funções correlacionadas ao avanço social e cultural da espécie humana, pois elas são voluntárias, elas são conscientes e elas são intencionais. O ser humano controla as funções psicológicas superiores. Por exemplo, a gente pode dizer, eu vou pensar em tal problema, amanhã eu vou fazer tal coisa.
eu gosto muito disso e não gosto muito daquilo. Ou seja, nas funções psicológicas superiores, nós temos um domínio qualitativo dos elementos que estão à nossa volta. E tudo aquilo que nós temos em termos de ações, reflexões, análises, se pautam por um processo influenciado pelas relações sociais e culturais. Então, a cultura vai determinando como que a gente deve agir, como a gente deve entender, como a gente deve participar das relações que estão à nossa volta. E as funções psicológicas superiores implicam na nossa capacidade mental de raciocinarmos, pensarmos, lembrarmos, entendermos, compreendermos e agirmos diante da sociedade com qualidade. Quanto maior o domínio das funções psicológicas superiores, maior é o avanço do indivíduo. O significado das palavras. À medida, né, que o pensamento se torna verbal e a linguagem se torna racional, as palavras começam a ganhar contornos de um entendimento mais adequado no ambiente de fala que os indivíduos venham a ter dentro da sua realidade. Se eu falar aqui para vocês, Ik ha voor mijn huis met mijn auto. O que é possível entender dessa frase que eu disse? Oi? Alto. Alto. Só o alto. Só alto, não dá para entender mais nada. Então, veja assim, é uma frase holandesa, né? Em holandês. A frase, né, basicamente, o que ela contém uma ideia, ela tem pronome, ela tem verbo, ela tem conceitos, mas a gente não entende o domínio da palavra porque a gente não domina o significado que as palavras venham a ter. Agora, se eu falar, né, eu vou para minha casa com o meu carro, a gente entende as palavras. Por quê? Porque desde pequenos nós estávamos interagindo dentro dos ambientes sociais, onde essas palavras são ditas e a gente vai relacionando a palavra com o significado que é empregado. E à medida que a gente vai dominando todo esse processo, a gente vai entendendo melhor o que está à nossa volta. Ou seja, nós estabelecemos um intercâmbio social, um intercâmbio cultural, porque dentro dessas relações a gente pode falar sobre conhecimentos, sobre sentimentos, sobre experiências, sobre o que gostamos, sobre o que fazemos, o que desejamos para o futuro, o que fizemos no passado, como a gente se sente no presente. Então, o domínio da palavra, o domínio do significado de cada palavra, amplia o horizonte de mundo que o indivíduo vem a ter. E todo o processo de significados é um processo construído socialmente, culturalmente, e é um processo histórico. Determinadas palavras que a gente usa hoje, né, por exemplo, em inglês, ask, escape, enter, para entrar, cell phone, Apple, a gente usa muitas palavras em inglês na nossa realidade atual. E as pessoas compreendem esse inglês que é usado no dia a dia. Há 30 anos atrás, muito pouco de inglês aparecia nas nossas falas, nas nossas linguagens. E se aparecessem, havia uma dificuldade de compreensão. Tempos atrás, na época que Machado de Assis produzia seus livros, seus contos, romances, a característica é de que ele relata nos livros que a língua mais sofisticada para ser aprendida era o francês. Então, no Brasil se aprendia muito francês. Hoje, no Brasil, se aprende muito inglês. O que quer dizer que as palavras, os significados, a linguagem, ela vai se modificando conforme o tempo, conforme a realidade. Inclusive, determinadas palavras vão mudando expressões com o tempo, né? Então, broto, nos anos 60, referia-se a uma menina. Hoje, broto refere-se a uma planta. A característica das transformações. A gente usa ainda uma expressão no nosso dia a dia, cair a ficha. Pessoal, caiu a ficha aí? Muitos nem sabem o que quer dizer e de onde veio a palavra caiu a ficha, né? Então, a relação, né, que vai se construindo são relações históricas, que podem mudar com o tempo, com o contexto, com a situação. E o domínio do significado vai ampliando o próprio horizonte de entendimento sobre a realidade. Fala egocêntrica e discurso interior. Então, fala egocêntrica é pensar o seguinte, né? Eu falando comigo mesmo. Essa é a ideia da fala egocêntrica, né? Essa fala egocêntrica, para o Vygotsky, é diferente do conceito de fala egocêntrica para o Piaget. Então, só recuperando aqui a ideia em Piaget. Para Piaget, fala egocêntrica está relacionada à criança
falando para si mesma, sem interferência de ninguém, onde o elemento central para o Piaget é o pensamento. Para o Vygotsky, fala egocêntrica está relacionada com a criança falando com outra pessoa, onde ela externaliza a linguagem para ouvir da outra pessoa o entendimento que ela possa vir a ter sobre um problema. O que quer dizer isso? Quando a criança fala com alguém, esse alguém ajuda a criança a entender o que ela está pensando. Mas se a criança não tem ninguém do lado dela, ela pode criar um amigo imaginário. E com esse amigo imaginário ela vai conversar. Ela vai dizer assim, você gosta desse brinquedo? Ah, eu sei que você não gosta. Já que você não gosta desse, vamos brincar com esse outro? Ah, ainda bem que você gostou. Se você não gostasse, não ia ter outro brinquedo para brincar. Ou seja, a criança está falando consigo mesmo, mas ela não está, na prática, falando consigo mesmo. Ela está falando com outra pessoa, mesmo que seja um amigo imaginário, que faz com que ela vá reordenando seus processos de pensamento, onde a ênfase para o Vygotsky é a linguagem que vai organizando o pensamento, diferentemente do Piaget, que é o pensamento por si. Então, para o Piaget, a criança fala, meramente fala, mas ela podia não falar, porque a linguagem não é o elemento importante para o Piaget. O importante é o pensamento, como a criança pensa. Para o Vygotsky é como a criança aprende a pensar sobre um determinado tema, uma determinada situação. E, e dessa fala egocêntrica, né, surge o discurso interior. O discurso interior é quando a gente está falando com a gente mesmo. Então, eu estou sentado no sofá, assistindo um programa de televisão, e eu começo a dizer assim, né? Por que que o personagem fez tal coisa e não fez algo que seria mais razoável? Mas eu não estou falando para fora, eu estou falando para dentro. Esse é o discurso interior. Quando eu tenho um problema e eu não sei como resolver o problema, muitas vezes eu começo a falar em relação ao problema. Eu começo a expressar ideias sobre o problema. Poxa vida, eu podia resolver esse problema de tal modo. Onde que foi parar aquele material que eu tinha guardado? Eu começo a falar comigo mesmo, né? E falar de modo expresso é a linguagem interior que eu verbalizo. Mas muitas vezes essa linguagem interior está comigo, né? Eu não preciso expressar, estou ali quietinho, mas a linguagem está trabalhando ali no meu pensamento de modo constante. Ok até aqui? Ok. Então, qualquer dúvida, podem expressar. Tá certo, pessoal? Tá bom. Ok, então. Então, vamos lá. Criação e imaginação na infância. Nesse conceito envolvem dois processos, a imaginação e a realidade. E também a imaginação criativa. Nós não podemos imaginar sem que uma realidade esteja presente a cada um de nós. Então, se a gente não conhecer a realidade, a imaginação não se faz. E a imaginação, para ser criativa, ela também depende dos elementos que a realidade nos oferece. Então, vamos à seguinte caracterização. O Vygotsky diz que processos de imaginação estão correlacionados a atividades criadoras por parte do indivíduo. Para criar algo novo, o ser humano necessita do conhecimento do que é anterior, ou seja, do que já existe. Se eu não sei que a roda existe, inventando a roda, eu diria assim, fiz um invento maravilhoso. Mas ao saber que a roda já existe, essa invenção ela não carece de novidade. Melhor, essa invenção carece de novidade. Por quê? Porque existem vários tipos e modelos de roda. Atividade criadora é como que eu posso criar uma roda diferente, mais eficiente do que as rodas que existem. Só que para que eu faça tal tipo de atividade, eu tenho que ter conhecimento sobre esse processo. Se a gente pensar, né, em termos da educação física, um profissional da educação física que vai trabalhar com estratégias, com táticas de jogo, ele deve conhecer o máximo possível sobre as estratégias e táticas que existem para poder inovar, criar algo diferente que chame a atenção em termos de construção dessas estratégias. Ou seja, a pessoa não vai criar uma determinada estratégia porque deu na cabeça dela uma ideia do nada e ela inventou tal coisa. A pessoa inventa se ela tiver conhecimentos anteriores sobre aquilo que ela trabalha, se envolve e assim por diante.
o Vygotsky ressalta, né, que nenhum tipo de criação é feita sozinha. Todo tipo de criação, ela é, antes de ser individual, é fruto de uma cultura, de um processo histórico, de algo que exista anteriormente. Ou seja, à medida que a gente tem domínio do que foi produzido pela humanidade, é que a gente pode vir a ter conhecimentos de ações significativas para criar algo novo. Então, tudo aquilo que é criado com base em algo inventado anteriormente. Então, o domínio cultural, histórico, o conhecimento sobre o que o ser humano já foi capaz de produzir é o que possibilita as produções atuais e as produções futuras. Então, a imaginação, ela só vai fluir de modo qualitativo quanto maior o domínio de conhecimento que o indivíduo vem a ter. E esse processo de produção de conhecimento não é um processo espontâneo, não é um processo linear e também não é um processo natural. É a ação do ser humano sobre a realidade, sobre o mundo, que produz a transformação. E essa transformação que implica na imaginação é fruto do trabalho. E como eu disse para vocês, né, para o Vygotsky, trabalho é tudo aquilo que a gente faz com dedicação, com envolvimento, sentindo-se bem, sem estar preocupado com o horário, com o dia, se é feriado, se é final de semana, enfim. Né? E o contrário, né? Toda produção imaginativa, cultural, histórica, ela é fruto da ação humana, ela tem idas e vindas, é um processo dialético e ela é um processo artificial, quer dizer, inventado pelo ser humano. E quanto maior a invenção, maior o grau de imaginação que o indivíduo vem a ter sobre o mundo. Um outro aspecto importante é o processo de imaginação criativa. Então, a imaginação criativa, ela não surge também do nada. Para ser criativo, a gente tem que ter domínios, né, em relação ao que existe anteriormente. Então, por exemplo, a gente pode criar um jogo novo. Digamos assim, eu vou criar um jogo em que a gente vai usar uma bola de handebol para realizar cestas. Essas cestas vão valer 1 ponto. E ao bater a bola, a gente bate a bola uma vez e na segunda vez, para tocar a bola, a gente chuta. A pessoa do outro lado recebe a bola, pega com a mão, põe no chão de novo, chuta para outro colega e o terceiro colega é que tem direito a arremessar em direção à cesta. Então, a gente criou um jogo novo. Posso dar o nome que vier à minha imaginação, né? Pensando aqui, o nome poderia ser Pulobol. Pulobol. Inventei o nome, inventei as regras, inventei o jogo. Só que todos esses elementos já fazem parte da realidade, eles existem. Existe o jogo com a cesta, existe o jogo com a bola de handebol, existe o jogo com regras em que você chuta a bola, existe a palavra pulo, existe a palavra bol. Ou seja, esse jogo que eu acabei de criar, ele não existe até o momento que eu comece a formular regras e ações para a execução desse movimento, ou desse jogo, ou criar uma partida. À medida que eu tenho a ideia, ele já começa a ser concebido. Isso é criatividade. Então, quando eu pensei nesse jogo, Pulobol, ele já vai se materializando como um jogo efetivo. Isso é imaginação criativa. Mas tudo aquilo que eu criei do jogo já existe na realidade. Se eu não conhecesse os jogos anteriores, eu não saberia nem como criar um jogo novo. Então, todo o processo de invenção, de regras, de fundamentação de um esporte, ele depende de como eu conheço uma prática anterior e assim vai para qualquer tipo de ideia, para o desenho, para a escrita, para as diferentes produções. Então, a gente deve valorizar a imaginação criativa do seguinte modo. A imaginação criativa envolve interação com as percepções externas, que vão dando base a partir das experiências para que eu tenha uma ideia nova, reelaboração do material observado, organizando esse material e desorganizando. Então, nesse jogo aí, o Pulobol, eu começo a pensar as regras e como ele funciona. Eu organizo essas ideias, e começo a implementá-lo na prática. Ao implementar na prática, algumas coisas funcionam bem, outras não. Ou seja, se desorganiza, eu tenho que reorganizar e assim por diante. No processo criativo, exige associação de elementos antes dissociados.
transformando-os em um novo elemento. Então, os elementos do basquete, do handebol, do futebol são elementos separados. Quando eu crio o pulobol, eu estou criando um jogo novo associando esses elementos. Organização de imagens não individuais em um quadro complexo. Digamos assim, quando eu penso futebol, quando eu penso basquete, quando eu penso handebol, eles são imagens individuais. Mas para eu organizar num quadro complexo, eu tenho que juntar todos esses elementos num elemento único. Então aí eu tenho um quadro complexo de algo que se diferencia daquelas imagens individuais anteriores. E todo o processo, né, se caracteriza por um fim quando se representa em imagens externas, ou seja, quando retornam à realidade. Então, quando a gente faz com que esse jogo que estava numa ideia se converte numa ação prática, esse processo implica que algo foi criado que pode transformar a própria dinâmica de realidade em suas qualidades. Ok? Até aqui, pessoal? Ok? Ok. Então, beleza, Rosângela. Então, a gente vai falar aqui dos níveis e zonas de desenvolvimento cognitivo e como eles se implicam no processo de aprendizagem, falando de 3 áreas importantes, 3 conceitos importantes para o Vygotsky: desenvolvimento real, desenvolvimento potencial e zona de desenvolvimento proximal. Embora os 3 tenham um nome desenvolvimento, o Vygotsky vai dizer que eles se caracterizam e são dependentes da aprendizagem. É a aprendizagem que vai fazer com que o processo vá à frente. Então, o primeiro deles, né? Zona de desenvolvimento real. Zona de desenvolvimento real é todo aquele conhecimento que a gente já possui e não precisa aprender novamente. Então, por exemplo, a gente sabe ler, sabe escrever. A gente não precisa aprender a ler e escrever novamente. Por quê? Porque a gente já pode agir com independência no domínio desse conhecimento, ou seja, a gente já tem qualidade sobre esse conhecimento e essa qualidade está associada a tudo aquilo que a gente já aprendeu sem auxílio de ninguém. Por exemplo, a gente fala a língua portuguesa. Falando a língua portuguesa, isso é um domínio que a gente tem sobre esse tipo de conhecimento. Já está estabelecido, nós já dominamos e nós somos capazes de nos comunicar com as pessoas que estão à nossa volta, com quem está à nossa volta, e somos capazes de entender o que as pessoas dizem, o que elas falam, o que elas pensam e assim por diante. Zona de desenvolvimento potencial é tudo aquilo que a gente pode vir a saber se alguém nos ensinar. Ou seja, a gente tem condições de ir à frente, mas se ninguém nos ensinar, a gente não vai à frente. Alguém nos ensinar pode ser uma pessoa que escreveu um livro com orientações, pode ser uma pessoa que fez um vídeo com orientações, ou seja, é uma produção humana destinada a fazer com que a gente aprenda alguma coisa. Então, não é o livro que me ensina. O que me ensina do conteúdo do livro é porque alguém pôs no livro um conhecimento. Então, eu tenho uma mediação através do livro de alguém que está me orientando num processo de aprendizagem, por exemplo. Então, desenvolvimento potencial. Como eu falei que a gente domina a língua portuguesa, a gente é capaz de entender, de falar, de correlacionar diferentes conhecimentos, o desenvolvimento potencial seria, nós podemos aprender uma outra língua. Digamos assim, aprender o alemão. Nós podemos aprender o alemão? Por exemplo, pessoal? Nós somos capazes de aprender alemão? Sim. 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 Sim, todos nós somos capazes de aprender alemão. Mas para aprender alemão, o que a gente precisa? De alguém que nos ensine. Exatamente, que alguém que nos ensine e que a gente se dedique nesse processo de aprendizado. Caso contrário, mesmo tendo esse potencial, a gente não vai aprender nenhuma palavra, nenhum conceito, nenhuma ideia. E se alguém falar em alemão, a gente não entende nada. Então, a característica do desenvolvimento potencial é o que a gente pode vir a aprender, mas não quer dizer que a gente aprenda. A gente só vai aprender se alguém nos ensinar, se a gente partilhar um conhecimento com alguém partilhar um conhecimento conosco. Aí sim o processo potencial vai ocorrer. E esse desenvolvimento potencial, ele depende da zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é a participação da pessoa que vai nos ensinar, seja através de um livro, de uma revista, de um vídeo,
ou da sua própria presença orientando cada um de nós. Então, nós temos o desenvolvimento real, que é aquilo que a gente sabe. O que a gente sabe ajuda a gente poder aprender algo no futuro. Está escrito errado aqui, não é potencial. Está escrito potencial. Depois eu corrijo e passo para vocês. Então, a característica é que esse processo potencial é o que a gente pode vir a aprender. Então, tem bastante coisa que a gente poderia vir a aprender. Mas, para a gente aprender, a gente precisa de alguém que vai agir nessa interação entre o que sabemos com o que podemos vir a saber, que é a zona de desenvolvimento proximal. Mas a gente só vai aprender alguma coisa que esteja no campo próximo ao que a gente sabe. Por isso que é proximal. Próximo em relação ao que a gente sabe. Se a gente não sabe, por exemplo, uma criança de 2 anos de idade, o que é mais próximo para ela? Aprender a falar corretamente as palavras em português ou fazer equação do 2º grau? O que está próximo da criança? Aprender a falar, né? Aprender a falar de modo correto, adequado, etc. Isso. Isso que está próximo dela. Então, o potencial que ela tem de aprender a falar de modo correto. Equação do 2º grau está muito distante, está longe daqui. Então, não adianta eu querer ensinar para a criança, nesse momento, equação do 2º grau, que ela não tem ainda uma base real para poder aprender esse conhecimento. Não quer dizer que, se a criança... a ênfase do Vygotsky não é na condição biológica, é na condição social. O que quer dizer é que, se o ambiente for bem estimulante, a criança pode vir a dominar muitos conhecimentos pela mediação que os pais, um adulto, uma pessoa vai orientando uma determinada criança, né? Se ela tiver boas orientações, ela avança no seu desenvolvimento. E essa zona de desenvolvimento proximal é dinâmica. O que quer dizer? Ela não é estática, ela não para, ela não é linear, tem que passar uma fase, segunda fase, terceira fase, como diria o Piaget. Para o Vygotsky é dinâmico, depende do ambiente social e cultural. Quanto mais qualidade no ambiente cultural social, maior o nível de aprendizado. O Vygotsky também vai falar sobre 2 processos importantes para a elaboração da zona de desenvolvimento proximal, né, do desenvolvimento real, potencial, para o avanço que o indivíduo vem a ter, que ele chama de memória natural e memória mediada. Memória natural está relacionado a toda e qualquer situação que envolvem situações involuntárias e tem por base experiências do indivíduo. Ou seja, eu não falo assim, vou lembrar de tal coisa. Eu acabo lembrando pelas circunstâncias, né? Então, por exemplo, eu sinto um cheiro e esse cheiro me lembra algo do passado, uma situação. Isso foi de modo involuntário, porque ninguém estava fazendo com que esse cheiro trouxesse lembranças de experiências. Eu só tive a lembrança, por quê? Porque de modo involuntário aquele cheiro remontou a algo que eu voluntariamente não lembraria muitas vezes, né? Vocês já devem ter vivido situações assim, né? Olha uma cena, sente um cheiro e de repente começa a lembrar de coisas que não imaginaria que lembraria novamente, né? E a memória mediada, ao contrário da natural, é uma memória voluntária, onde o indivíduo faz uso dos processos sígnicos, cognitivos, para poder lembrar do que lhe interessa. Ou seja, o indivíduo diz, eu vou me lembrar de tal coisa para a prova. Eu preciso lembrar do que vou fazer amanhã, preciso lembrar das contas que tenho que pagar. Então, esse processo de memória mediada significa que eu voluntariamente começo a eleger determinados elementos como essenciais na produção do conhecimento, na elaboração do conhecimento e como que esse conhecimento vai se perfazendo em diferentes situações, em diferentes contextos. Ok, pessoal? Então, boa noite para vocês, boa semana. Boa noite, obrigado igualmente. Grande abraço a todos. Obrigado, senhor. Obrigada. Obrigada igualmente. Tchau, tchau.